falando um pouco bem rapidamente da minha história, né? Eu passei 30 anos na Marinha e sempre procurei aprender muita coisa nova, né? Diversificada na Marinha, e a experiência realmente foi muito rica nesse sentido, né? Eu trabalhei desde operações, né, militares, passando por logística, administração de pessoal. Uma experiência bem diversificada, né? Eu trabalhei para a ONU 2 anos em missões de paz, e paralela à vida militar, eu sempre estudei alguma coisa, né? Eu sempre estava fazendo ou uma pós-graduação, fiz pós-graduação em análise de sistema, depois fiz uma graduação em direito, né? E sempre procurei ter uma visão bem abrangente, né? Uma visão mais do todo, né? Do que alguma coisa assim muito limitada e profunda, né? Então sempre fez muito sentido para mim essa interconexão, né, de todas as coisas, né? Essa visão que não se limita a determinado aspecto. Então essa perspectiva de ecossistema, ela tem a ver com minha própria vida, né? Como que eu caminhei até aqui. E no mestrado eu trabalhei com o Roberto Nogueira, né? Ele foi meu orientador, e na época a gente começou a estudar um fenômeno novo, né? Que era o biohacking, né? Da mesma forma que a gente tem o estudo dos hackers, dos computadores, a partir lá da década de 60, no MIT, depois da década de 70, com o desenvolvimento dos computadores pessoais, né, que se deve muito ao trabalho de indivíduos, né? A gente começou a tentar entender um pouco do que seria o biohacking, né? Muito em função do barateamento dos equipamentos para fazer sequenciamento de DNA, de fazer pesquisas com biotecnologia, né? Quem seriam esses biohackers, né? Como é que eles trabalhariam? E era muito difícil pegar uma teoria de um campo específico e aplicar nisso, né? A maneira que a gente encontrou de tentar entender esse fenômeno novo foi através de uma perspectiva de ecossistema. Então, foi um estudo multidisciplinar, né, onde a gente foi levantando quem eram os principais atores desse ecossistema, né? Atores, entenda-se por alguém, né, um indivíduo, uma pessoa jurídica ou física, né, que tem capacidade de atuar, de fazer alguma coisa. Então a gente foi levantando o ecossistema do fenômeno do biohacking e no final do trabalho, né, eu diria para você que a gente ficou com uma visão muito boa do fenômeno, né? Muitas coisas que a gente pensava antes, né, até em termos de potencial, com o estudo, com a percepção mais global do fenômeno, a gente mudou muito a nossa perspectiva inicial. Né? A visão de ecossistema, ela ajudou muito, né? E aí, a partir do mestrado, eu comecei a fazer o doutorado, e a ideia era estudar novamente um outro fenômeno, né? Tentando aproveitar um pouco da pesquisa do mestrado, em termos de esforço que a gente fez para conhecer um pouco mais essa parte de genética, de biotecnologia, né, de como seriam esses modelos de negócios em saúde, né, com toda essa mudança tecnológica. E a gente escolheu o fenômeno da medicina de precisão, né? A medicina de precisão, ela é entendida, né, uma definição já aceita, como a saúde vista por 3 perspectivas. A perspectiva ambiental, né? Aí ambiente entra até consultas, análises clínicas, né? Essa visão mais tradicional da medicina. Sim. Entra o terceiro grande aspecto, que é o estilo de vida da pessoa, né? Como é que ela leva a vida dela. E o terceiro pilar, vamos chamar assim, seriam os dados genéticos, né? O DNA de cada um de nós. Então a medicina de precisão, ela é um fenômeno novo muito por conta, não da visão multidisciplinar, mas pela, vamos dizer assim, pela digitalização da biologia. Sim. Porque a biologia sempre foi uma ciência de laboratório, uma ciência molhada, né? Como as pessoas gostam de falar, né? Você trabalha com experimentos químicos e tal. Hoje em dia você faz o sequenciamento do genoma, e a partir daí você trabalha no computador, né?
Então, esse tipo de mudança acarreta uma série de impactos na saúde, porque a saúde passa a ser como é que eu vou dizer, uma ciência tecnológica, né, digital, com todas as consequências da digitalização, né, de você ter um custo muito alto para descobrir alguma coisa e depois um custo quase zero para replicar. Então, a ideia do projeto de doutorado agora é entender esse ecossistema da medicina de precisão. E, novamente, eu diria para você que essa abordagem, né, não chamaria nem de um método ainda, essa abordagem de ecossistema, de identificar quem são os atores, como é que eles estão relacionados, eu vejo ela muito útil mesmo para fazer qualquer tipo de estudo, principalmente estudos iniciais. Esse foi o caminho rápido até onde eu estou aqui. Não, beleza. Até uma coisa já respondeu bastante do que eu tinha curiosidade, né? Perguntar que seria interessante, que é falar, né, o que chamou atenção na análise de redes e como ela muda a percepção. É muito interessante no caso de mercados e ecossistemas emergentes, né? Quando é meio difícil você fazer uma análise já mais detalhada, justamente por estar em emergência, e aí você vai a campo, né? Pesquisa muito, vai a campo, para levantar essas conexões entre os atores que estão surgindo, né? Exatamente. Eu faria até uma metáfora aqui. Eu estou criando essa metáfora, eu não vou melhorar ela para gente, mas eu posso até adiantar para você, né? Beleza. Se nós fôssemos alienígenas, né, a gente tivesse uma nave espacial chegando no planeta Terra, né? Aí você vê aquele planeta azul, aparece uma coisa só. Aí você vai se aproximando, começa a ver os continentes, né? E aí vê que tem várias cidades, aí a gente começa a conversar, cara, como é que a gente vai entender esse planeta? Né? A gente vai começar a estudar geografia, a gente vai começar a estudar a sociedade, a gente vai começar a estudar as culturas locais. É muito difícil, né? No início, você selecionar por onde que você vai começar a estudar. Então, talvez, se você selecionar 4, 5 mega cidades, né? Pega Nova York, Cairo no Egito, Xangai, São Paulo, né? E começa por ali, né? Começa por ali, aí você vai ter uma visão mais geral, né, bem ampla, né, e cada visão ampla dessa vai te dando algumas conexões, né, e aí você começa a se aprofundar. Então, esse estudo de fenômenos novos, né, ele tem essa fase de, primeiro, por onde eu vou começar? Né, porque eu não sei nada sobre aquilo. Né, e por ele ser novo, né, eu tenho uma literatura já consolidada, muito limitada. Né? Não se escreve muito sobre... se você for pesquisar sobre saúde, tem a quantidade é quase infinita. Né? Saúde, medicina, até genética tem muita coisa. Mas o estudo disso tudo interligado como fenômeno, como é que isso vai se desenrolar nos próximos anos em uma velocidade, né? Características da nossa economia quase que digitalizada, esse tipo de estudo não tem. E é natural que não tenha, porque é novo e é muito rápido. Né? Então, eu diria que para esse tipo de fenômeno, por exemplo, se você quiser fazer um estudo mais abrangente do que seria a tal da inteligência artificial, né? Tem várias coisas, vários artigos muito detalhados sobre a parte técnica, né? Até sobre a parte social. Mas integrando tudo, não existe ninguém desenhou ainda um ecossistema sobre isso. Para você primeiro, quem não conhece nada, olhar para aquele mapa e se posicionar. Esses aqui são os personagens principais, né? Personagens seriam os atores, são os atores principais, quem realmente vai impactar isso aqui e como é que eles estão interligados. Né? Então, a visão de ecossistema, que tem a ver com rede social, né? Sendo que a análise de rede social, ela analisa os atores, né, as pessoas normalmente trabalham com rede social muito com viés de Facebook, de Twitter, de conexões, de amizade. Né? Quando você trabalha com ecossistema, a filosofia por trás é a mesma. Né? Só que a gente tenta entender um fenômeno de negócios, ou de tecnologia, ou de indústria. Então, ele oferece esse mapa, eu diria que é um mapa inicial, né? Mapa inicial. A forma de fazer esse mapa inicial, ela ainda é muito subjetiva, né? Foi um grande problema que eu tive, né? Quais são os critérios para você dizer que no fenômeno da medicina de precisão, por exemplo,
eu devo considerar com certeza empresas de tecnologia, ou devo considerar com certeza reguladores, né? Ou seguradoras de saúde, né? Algumas coisas são óbvias, né? Outras não. Então, se você desenha um mapa desse, né? Um ecossistema desse, muito baseado na sua percepção, ele vai ficar totalmente enviesado. Sim. Né? Vai ficar enviesado com a nossa visão de mundo, né? Então foi necessário na minha pesquisa parar durante vários meses o estudo desse fenômeno da medicina de precisão. Eu tive que parar isso. Eu parei de ler coisas sobre DNA, né, sobre sequenciamento, edição, né, de gene, e me dediquei vários meses a bolar um método, né, como construir esse ecossistema. E foi um trabalho que eu não esperava fazer, deu muito, eu tive que me esforçar muito e ficou bem interessante, né? Ficou interessante porque a proposta é que as pessoas, quando escolhem um fenômeno para estudar, elas peguem esse método passo a passo, né? Uhum. E no final do método consigam desenhar um mapa. E esse mapa seja, vamos dizer, ele tem que ter um quê de científico, né? Científico em que sentido? Se você faz aí na sua casa e você chega no mapa, e eu pegar esse mesmo método e fizer aqui na minha casa, os nossos mapas têm que ser muito parecidos no final das contas. Sim, claro. Porque se você não tem um método, você vai fazer um ecossistema, por exemplo, de inteligência artificial, você vai ter um mapa. Eu vou fazer outro aqui, usando o meu método subjetivo, eu vou ter outro mapa. Ou seja, esses mapas, eles não têm muito valor científico. Né? Então a ideia foi construir um mapa, construir um método para a construção do ecossistema, que inclua a seleção dos atores, né, e de uma novidade, né, que são os fatores. E aí, quando você imagina um ecossistema na natureza, né, por exemplo, um ecossistema lá no perto do Ártico, você tem o urso, né, você tem o salmão, você tem a águia, né, são os atores do ecossistema. Né, o urso captura o salmão, a águia também captura, né, são os atores que tem o guarda florestal, né, que faz a segurança, não deixa as pessoas caçarem ali naquela região, são os atores. Mas eu tenho os fatores, né, os fatores eles influenciam, eles não agem com vontade, né, e os fatores seriam, por exemplo, a temperatura, né, o vento, a umidade do ar, né, esse tipo de coisa que também existe no ecossistema. Então, por exemplo, no caso da medicina de precisão, o seguro-saúde, as seguradoras de saúde são claramente um ator, porque ela atua, né? As agências reguladoras também, né? As empresas de tecnologia que desenvolvem software para análise de dados genéticos também são atores. Mas o desenvolvimento tecnológico, a ética, né, a privacidade, a própria segurança, isso não são atores, porque eles não agem, mas eles impactam, então eles são fatores. Uhum. Esse método chegou numa coisa diferenciada, porque quando você trabalha com análise de rede social, você pega, por exemplo, a nossa rede social do Facebook, a gente vai ter vários atores, que são os nossos amigos, e as conexões entre eles são relacionadas à conexão mesmo de amizade, né? Eu sou amigo dessa pessoa, então eu tenho uma conexão. Sim. Quando eu trabalho com um fenômeno mais de indústria, um comércio, uma tecnologia, alguma coisa desse gênero, né? Eu tenho cada ator e eu tenho os fatores que vão estar influenciando aquele ambiente. Então, por exemplo, ética, claramente é um fator que vai impactar o desenvolvimento de todos os negócios na genética. Porque se a sociedade começa a entender, né, que é antiético fazer edição de DNA, né, eu alterar o DNA de uma pessoa que pode, inclusive, transmitir essa alteração para o seu filho, né? Se a sociedade acha que isso é antiético, cara, o desenvolvimento do negócio, no mínimo, ele vai parar durante um bom tempo até a sociedade resolver aquilo. Então não é um ator, é um fator. Então eu vejo essa parte de análise de rede social como uma ferramenta muito útil, né, muito útil para se entender o todo, né, para fazer aquele que fala no voo da águia. A águia está lá voando no alto, ela não sabe exatamente o que ela vai caçar ainda, mas ela pode estar vendo lá na esquerda um rato, lá à direita um outro ratinho, ela, dependendo das condições de terreno, ela vai escolher para a esquerda ou para a direita. Isso é muito útil, né?
Só que tem muita coisa que, quando a gente começa a se aprofundar, né, a estudar, assim, tem muita lacuna ainda. Essa lacuna dos fatores, ela ficou nítida para mim. Que quando eu comecei a estudar medicina de precisão, eu percebi que eu precisava colocar no meio dessa história aí, fatores, ética, segurança, né, privacidade, o próprio desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento tecnológico não é ator, né, são fatores. Uhum. Então, é um tema que eu considero, é uma ferramenta que eu considero muito útil, mas ainda em desenvolvimento, entendeu? Muita oportunidade de pesquisa. Ah, beleza. E até acho que problema mais prático também, como que você na pesquisa, acho que é mais fácil falar dos atores, né? Quando você joga no grafo, são os nós. Uma vez que Aham. você conseguiu separar depois de muita análise, né? Ator de fator. Mas as conexões, como é que você encontra nessas conexões? Como é que você, se você usa peso nas conexões, né? Nas arestas, se nesse primeiro momento, se no primeiro momento de mapear é meio que tudo com o mesmo peso, como é que fica essa questão, né? Como é que você consegue desenhar as conexões entre os atores? Essa pergunta que você está fazendo, ela é muito importante, né? Sim. Porque quando você faz você pega, por exemplo, os dados de uma rede social qualquer e joga num programa gráfico, ele vai te dar aquela aranha ali, né? Aquela coisa cheia de nódulos e conexões, porque assim, é auto-evidente, né? Agora, quando você quer fazer um ecossistema de um fenômeno, as conexões, elas vão depender muito do critério que o pesquisador está usando. Então, eu já vi trabalhos, por exemplo, que o pesquisador usou patentes registradas. Para mim, assim, ele argumentou com isso, mas, né, eu acho que para o caso específico que eu estava estudando até fez algum sentido, mas as conexões entre os atores, elas são extremamente difíceis de estabelecer. São difíceis e eu não encontrei, eu pesquisei muito, eu não encontrei nenhum método que Uhum. fosse claro e falasse assim, não, para conectar, por exemplo, seguradoras de saúde, né, com empresas de tecnologia ou com agências reguladoras do governo, quais são os critérios que eu vou adotar para dizer que ali tem uma ligação, né? Então isso foi uma lacuna do conhecimento. Uma lacuna porque não tinha. E aí, qual é a sugestão que a gente está propondo agora, né? Isso é um detalhe assim, até teria que explicar com mais calma, desenhando um quadro, mas acho que você vai captar o básico. Claro, claro. Eu conectei, né, os atores usando como critério os fatores que impactam ambos. Sim. Então, por exemplo, se o desenvolvimento tecnológico impacta as empresas de tecnologia, né, e impacta também, vamos pegar um ator aqui mais óbvio, e impacta também os hospitais, né, os centros de cuidado, né, por causa dos equipamentos e tal. Então, as empresas de tecnologia, elas têm uma ligação com os hospitais. A empresa de tecnologia é um ator. O hospital é outro ator. E o que eu estou usando como fator de ligação entre eles? Eu estou usando como fator de desenvolvimento tecnológico. Outro exemplo, né? As empresas de tecnologia, elas estão conectadas às empresas de saúde, por exemplo? Desculpe, às seguradoras de saúde? Uhum. Sim, na verdade tudo está conectado, tá? Mas eu tenho que ter alguns critérios. Então, Claro. que a tecnologia não conecta, porque eu como ator, né, eu conecto dois atores se eles tiverem uma quantidade de fatores em comum. Uhum. E aí eu não posso exigir que todos os fatores sejam em comum, porque aí eu não vou ter conexão. E também eu não posso exigir que só tenha um ator conectado, que aí eu vou ter todos os atores conectados. Então eu procuro fazer uma fórmula, um gráfico que vai dar exatamente quantos fatores são necessários para conectar dois atores. Mas, como eu estou te falando, cara, isso é o método, né? É uma coisa mais detalhada que talvez não lhe seja útil agora, entendeu? Uhum. Pode, se você, dependendo para onde você caminhar aí no teu trabalho, a gente pode conversar mais detalhadamente sobre essa proposta que a gente está fazendo. Ainda é uma proposta, porque não foi publicado, né? Sim, sim. Então, mas grosso modo falando, é a conexão entre atores, considerando a quantidade de fatores que ambos têm em comum. Legal, acho que é uma solução elegante, bem prática ao mesmo tempo, né? Acho que para você mapear ecossistemas tão emergentes ainda é uma boa solução. Acho que pessoalmente eu me interesso sim,
mas acho que para essa entrevista já está um nível bom de profundidade também, né? Que é um pouco para o pessoal que está começando, tá começando a se interessar no assunto, né? Muito obrigado pela participação, Uhum. por ter contribuído aqui.